Amém, que bom, glória a Deus que nós podemos nos render aos pés de Jesus essa manhã. Adorar a Ele, consagrar a Ele as nossas vidas, a nossa família, tudo que somos, tudo que temos. Que maravilhoso. Eu quero, nessa manhã, abordar um assunto e nós vamos usar ele nos nossos próximos 3 encontros. Nós vamos falar sobre a generosidade. É o nosso tema desse ano, né? Falamos tanto, né? Foi falado em generosidade, mas nossas igrejas todas nesse fim de ano estão abordando esse tema de uma forma ainda mais profunda, né? Sobre esse princípio, que é o maior princípio que Deus nos dá para nós sermos generosos. Por quê? Porque mais generoso do que todos é Deus. Deus começou dando primeiro. Aleluia. Deus deu o seu Filho para nós, né? Por nós. Só isso já é motivo de nós pular de alegria, glorificar a Deus, porque Ele deu aquele que trouxe sobre nós perdão, cura, libertação, trouxe sobre nós uma vida nova. E eu gostaria de estar iniciando essa ministração, né? Essa semana que vem nós vamos ter novamente e vamos encerrar no dia 17, que nós vamos fazer, eu já vou até dar um spoiler aqui, né, do que vai ser feito. No dia 17 nós vamos ter a nossa confraternização aqui. Nós vamos ter um almoço, confraternização da igreja, que sempre fizemos todos os anos, né? Então, nesse dia, nós teremos só um culto. Vai ter daí a nossa festa, aquele momento de comer, de se esbaldar, de se alegrar. E nesse dia, nós vamos ter um culto de testemunho. Nós vamos ter um culto onde, nesses 2 domingos, nós queremos nos preparar e orar para nós ver com quem que nós vamos ser generosos. Né? E você já pode começar isso hoje, né? Olhando, né, para alguma pessoa que você gostaria de dar alguma coisa. Não venha pensando em receber. Esse culto vai ser para nós dar, né? Porque a Bíblia diz, né, Atos 20, 35, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é dar, né? E Deus, Ele começou dando para nós primeiro. Então, nós temos, né, esse gatilho, né, para nós ser abençoado, buscar ser a semelhança do Senhor, do nosso Deus, que é rico em generosidade. E eu gostaria que você abrisse comigo, vou estar lendo na NAA, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo 5 vou tomar por base, a princípio. Depois vamos ler mais alguns versículos. E que Paulo estava trazendo uma instrução para a igreja da Macedônia, que era uma igreja muito generosa, tinha dado já muitas provas de generosidade. No meio de muitas tribulações, de muita luta, eles eram muito generosos. E Paulo, no versículo 5, diz o seguinte, 2 Coríntios 9, 5, diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparasse de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como a expressão da generosidade e não da avareza. Olha só, então, Paulo está fazendo uma recomendação para que eles estivessem preparados para uma oferta, né, de generosidade. Mas também Paulo fala que não era para ser uma oferta de avareza, né? E às vezes a gente pode ser um ofertante, né, e ser um avarento.
A gente pode dar uma oferta, às vezes, que ela não é uma oferta de generosidade, dar e ficar reclamando, ficar murmurando, né? Ficar pensando, puxa, por que eu ofertei tudo isso, eu dei tudo isso? Às vezes você mete a mão no bolso, né, no meio de muitas notas graúdas, você encontra a maior e oferta, né? E depois você fica pensando, puxa, mas não podia ter pegado essa nota tão grande, né? Então, sobre isso eu gostaria de nós falar um pouco, porque a generosidade, ela é o ato de nós dar, né? Ser generoso é o ato de doar, de nós se doar, né? E é uma expressão grande, né? Ou de fartura, ou de abastança, né? Me digam aqui os chefes, né? Que cozinham. Hoje o chefe foi generoso no molho, né? Ou no doce, né? No mousse, expressou uma expressão generosa naquele alimento, né? Essa é uma expressão, né? Da generosidade, ser abundante, ser extravagante naquilo que a gente faz, né? E é interessante que Jesus, né? Ele foi extravagante na generosidade. E hoje, como nós vamos tomar a Santa Ceia, né? Nós temos um momento especial que é esse ato, né? De Jesus, que diz que na noite que ele ia ser traído, ele pegou os pães, né? Partiu e deu. E Jesus sabia que ele ia ser traído, né? Mas ele não estava nem aí, ele queria ser extravagante até o seu último dia. E eu acho que isso você precisa marcar. Nós precisamos viver uma vida extravagante, né? Uma vida abundante, generosamente, enquanto nós estivermos vivendo nessa terra. E eu queria pegar um texto aqui para nós ilustrar também melhor isso. É o texto de Marcos capítulo 8, aonde Jesus estava fazendo a segunda multiplicação dos pães, né? Então, se é a segunda, Jesus já tinha feito uma, né? E a gente sabe que ele já tinha preparado e feito uma multiplicação aqui. Marcos relata a segunda multiplicação. E no capítulo 8, versículo 1 em diante, continuo lendo na NAA, diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. No versículo 4, olha o que diz os discípulos. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então aqui dá para nós ver o que é uma questão de incredulidade dos discípulos, né? E talvez até de avareza, porque eles já tinham visto Jesus saciar uma multidão maior, que era os 5.000, né? Na primeira multiplicação. E aqui eles dizem para Jesus, mas os discípulos lhe responderam. Veja bem, eles falaram: Jesus, como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? E Jesus pergunta para eles, né? Quantos pães vocês têm? E eles fizeram ali uma pesquisa, um aparato, e descobriram que havia 7 pães, né? Eu acredito que alguns até ocultaram seus pães, né? Quem sabe, né? Nicodemos, Judas, né? Não esconderam os pães deles, né? E não apresentaram os pães que eles tinham, porque faltou pão,
né? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixes, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. No versículo 14 do mesmo capítulo, diz o seguinte: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Aleluia! No barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos herodianos. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão? Jesus, percebendo isso, perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreenderam? Nem o coração, tem o coração endurecido? Tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem, e não se lembram? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pães, de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreenderam? Uma pergunta, né? Porque às vezes a gente quer ser generoso, mas às vezes a gente não compreende a generosidade de Deus. E às vezes a gente não ousa a ir um pouco a mais, como aqui a gente percebe que havia algo, né, no meio dos discípulos, porque eles já começaram a duvidar logo de cara que Jesus não podia. Se eles já tinham visto nos 5.000 sobrar 12 cestos, um para cada um. Mas note que nessa situação aqui não sobrou um cesto para cada um. 5 aqui ficou sem ganhar cestos de pães. E eu acredito que no meio dessa turma, alguns escondeu os pães, porque poderia ter se multiplicado mais. Jesus era o mesmo que estava ali, era o mesmo. Então é interessante que a distribuição nossa, ela precisa ser de generosidade. E eu gosto muito de Salmos 18, versículo 25 e 26, projeta aqui para mim, faz favor. Salmos 18, 25 e 26, né? Para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Deus não se repara ao perverso, mas com o íntegro, sim, íntegro. Com o puro, sim, puro. Olha que tremendo. Mas com o perverso, Deus não tem nada a ver. Ele repele, né? Ele se torna inflexível. Ele dava de frente com os perversos. E é interessante que quando Deus nos chama para viver uma vida nova, na fé, na salvação, a primeira coisa que é necessário é um novo nascimento. Só vai ser abundante o novo nascido.
Não tem como uma pessoa... Até tem pessoas que estão no mundo, eles, de certa forma, eles são generosos. Mas, igual um novo nascido, não. Porque o novo nascido, se nós for olhar no texto de Atos, eles tinham tudo em comum. E o rico não tem tudo em comum, né? Às vezes ele dá umas coisas, mas outras ele segura. E não tem nada de errado nisso. Mas a generosidade é algo que eu preciso experimentar. Quando eu aprendo a experimentar a generosidade, né, eu vou começar a entrar num outro nível. E não tem, sabe, queridos, de nós aumentar a nossa vida de revelação. E essa semana nós estávamos orando, acho que foi sexta-feira, junto com os discípulos em casa, na casa do Du e da Andressa. E nós estávamos falando sobre isso, depois do nosso tempo de oração, porque o nível de revelação que eu vou ter é o nível de entendimento que eu tenho de quem que é o meu Deus. É o nível de percepção que eu compreendo quem Ele é, a grandeza dEle. Aí eu posso entrar num nível de revelação maior. Eu posso aproveitar com esse nível de revelação, de dar, eu posso entender que Jesus tem muitas promessas sobre mim, quando eu sou um novo nascido. E aí eu posso usar o que Jesus diz sobre mim, que Ele me deu poder e autoridade para curar enfermos, para expelir demônios, né? E Ele diz, de graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. Então, só um novo nascido, ele tem essa compreensão, né? Que ele tem uma responsabilidade de prosseguir, sendo generoso depois que ele se converte. E a nossa igreja é uma igreja muito generosa, né? Eu amo, poderia contar muitos testemunhos aqui de generosidade dos nossos discípulos, muitos, né? Talvez vou contar alguns no final, porque eu acho tremendo, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa igreja que alguns de vocês não ficam sabendo. E nós estar aqui já é um ato de grandeza e de generosidade de alguns irmãos, que se doaram, né, que se entregaram para que nós pudéssemos ter esse espaço. Então, a minha atitude, né, ela não pode ser uma atitude de avareza, né, porque pode ter uma atitude de avareza. Às vezes a pessoa dá, mas não queria ter dado. E não vale a pena dar assim, porque a pessoa não vai estar feliz. A Bíblia diz que é mais feliz aquele que dá do que o que recebe, né? Então, quando né, de noite nós vamos deixar projetado esse versículo de Atos 20, 35, que ele é o tema que nós estamos usando nesses últimos dias do fim de ano para falar sobre generosidade. Eu quero até pedir que projete aqui para mim Atos 20, 35. Né? Olha o que diz Jesus. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha só. Mais bem-aventurado é dar. Né? E você já teve esse sentimento de alegria de dar? Né? Eu já tive. Eu gosto muito quando eu posso dar. Às vezes eu não tenho algumas coisas que talvez as pessoas... Mas eu por exemplo, dar uma cozinhada de aipim dos que eu planto. Né? Que nem o José dá um cacho de banana. Se for ver, irmãos, quanta generosidade tem aqui nos nossos encontros. Às vezes caixas de banana. Né? E essa semana nós estávamos numa reunião, né, para liberar o nosso tema do próximo ano, e o pastor Haroldo falou, quem vai para Luiz Alves se embanana tudo, sai sempre cheio de banana no porta-mala do carro. E o pessoal lá da Nova Zelândia que estava na nossa reunião junto, eles estavam rindo, que eles sabem disso, porque eles viram isso acontecer aqui. Então esse ato de generosidade alegra nós, né? Deixa nós felizes, né? E as pessoas, né, comunicam isso. Então eu gostaria muito que nós pudéssemos entender
dessa maneira, né, as nossas atitudes, elas vão revelar os resultados da nossa fé, né? E Lucas 6:38, né, eu gostaria de ler aqui para nós. Olha o que diz Jesus: deem-lhes e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também, né? Então veja que nós não podemos ser avarentos, que nós também podemos ter essa medida sobre a nossa vida. Mas se nós tivermos essa medida de generosidade, né, de dar, nós vamos pegar uma medida sobre nós automaticamente. Então, para nós aqui entender, o próximo domingo ainda nós vamos trabalhar o tema, mas no terceiro domingo, eu gostaria, vai ser só um culto nesse domingo, eu gostaria que você estivesse aqui hoje cedo, viesse nesses próximos cultos, e viesse, olhasse já hoje, talvez nem está aqui quem você quer dar, talvez ele não esteja aqui ainda nessa manhã, sabe? E sabe que a Marli, ontem, acho que já estava falando lá em casa, essa semana eu já tive um sentimento para quem que vai ser uma das pessoas que eu vou dar. Eu fiquei pensando, que maravilhoso, né? E eu já estou orando, porque eu quero que o Espírito Santo me mostre quem que vai ser a pessoa que eu vou dar alguma coisa. E o que eu vou dar. Então você venha com a intenção de dar. Porque Deus vai te medir também. Vai nos medir com a nossa atitude que nós temos, né, de dar. E isso será, eu creio que vai gerar muitos testemunhos, porque as pessoas vão ganhar coisas que elas realmente estavam pedindo para Deus e não tinham ido comprar, elas vão ganhar nesse dia, né? Não tenho dúvida disso. Eu tinha muita vontade de comprar uma chimarrita, é um negócio de carregar a térmica, a erva e a cuia. Que eu e a Marli gostamos de tomar chimarrão, todo mundo sabe, né? E às vezes nós viajamos e a Marli vai com a térmica no meio das pernas, às vezes vira a cuia, às vezes vira a erva, e ela já reclama porque sujamos o carro, né? E nós viajamos, fomos para Gramado, eu olhei, sabe, nós estávamos já muito pequenos das finanças, não compramos. Depois, agora esse ano, a gente foi visitar os discípulos do Rio Grande do Sul, e a gente olhou novamente para comprar e também não deu. Mas eu pensei, a hora dessa vai dar. E quando o Du e a Andressa vieram de Videira, eles vieram com uma coisa mais linda. Digo, meu, que top essa aí, sabe? Aí essa semana, no meu aniversário, um casal de irmão da nossa igreja veio com a chimarrita e me deu para mim. Me deu uma alegria, porque era uma coisa que eu estava horas pensando e pedindo para Deus, que eu queria comprar, e era bem do jeito que eu queria. Bem do jeitinho que eu pedia para Deus, Deus mandou. Então Deus conhece o teu coração, conhece a tua necessidade, e Ele vai também te honrar, né? Mas a nossa alegria e a nossa salvação que nós recebemos é nós levar isso adiante. A maior generosidade que nós ganhamos de Deus foi a nossa salvação. Foi esse presente que Deus nos deu. E o que vai ser mais importante através de nós vai ser essa atitude, sabe? De nós não parar por aqui o Evangelho. Nós não somos uma represa, nós somos um rio. Tudo que Deus nos dá não é para ficar em nós, é para nós compartilhar também, né? E o que atrai a prosperidade, né, de Deus é o ato de dar, né? Em Mateus 6,19, depois nós vamos abrir ali, abre aqui para nós, Mateus 6,19, né? Que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, né? Aonde as traças e a ferrugem corroem, e aonde os ladrões escavam e roubam, né? Ele diz, mas ajunte tesouros no céu,
onde as traças e a ferrugem não corroem, e aonde os ladrões não escavam nem roubam, né? Ou nem minam, diz algumas, né, traduções. Veja que quando nós, queridos, nós não podemos ser pessoas avarentas e querer acumular tesouros aqui na terra. E eu sempre digo, e os irmãos sabem que eu não sou contra os irmãos ser prósperos, não. Eu sou muito a favor, eu amo os nossos empresários aqui da nossa igreja, todos eles são muito generosos e sempre estão servindo. Irmãos que ganham pouco aqui na nossa igreja, eles são generosos. Agora, uma das coisas, irmãos, nós não podemos acumular tesouro aqui sem tesourar para o céu. Nós não podemos ser uma represa. Nós não podemos prender as bênçãos de Deus, sabe? Eu conheço mulheres que oferecem, às vezes não têm dinheiro, elas oferecem o serviço delas. Pessoas que não têm às vezes como servir de um jeito, eles vêm servir de outro. Então nós não precisamos, queridos, querer represar o que Deus nos dá, porque o rio, ele tem que ter o seu curso, né? E nós somos um rio, e se nós estamos na direção de Deus, os propósitos, as promessas de Deus, elas vão nos alcançar, elas vão chegar na tua casa. Então nós não precisamos ficar, né, tentando enriquecer aqui na terra, porque o que nós entesourar aqui na terra vai ficar aqui, mas o que nós entesourar no céu, nós vamos colher, né? Quando você oferta em missões, no semeador missionário, você está ofertando às vezes em pessoas que você nunca vai ver aqui na terra, mas poderá no céu se encontrar, né? Porque o semeador missionário das nossas igrejas, ele vai para Blumenau, mas ele não fica em Blumenau. Nós temos uma liderança generosa. Essa semana eu fiquei contente que os nossos discípulos ganharam uma moto lá no Rio Grande do Sul para trabalharem. E eu fiquei pensando como é interessante essa generosidade, né, de dar, né, de servir dessa maneira, né? E aí as ofertas que caem aqui, elas vão parar até na África, na Ásia. Nós estamos ofertando aqui, às vezes você bota ali o seu 10 reais, você acha, meu, esse não é nada. Querido, você pensa que não é nada, porque Deus não olha para o valor, Ele olha pelo teu coração, pela tua atitude. Jesus não olhou a prática dos fariseus jogando grandes quantias como boa, mas olhou a prática daquela viúva que por jogar pequenas moedas, Jesus estava observando. Então Jesus observa quando você oferta, Jesus observa quando você é fiel nos teus dízimos, ou também quando é infiel. Jesus conhece, Ele observa. Ele estava observando aqueles caras que estavam dando grandes quantias, Ele falou, o coração deles não está tão dentro como o dessa viúva que vem com pequenas moedas. Então a forma como eu aplico a minha generosidade é que Deus vai olhar e vai também contemplar, né? Então algumas experiências que a gente precisa ter, né, é com a nossa prática, né? Porque o que Deus nos dá é para nós usar. Deus não dá para nós represar. E Efésios 4, 28, abre ali para mim, por favor, diz o seguinte: aquele que roubava, olha só, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha que interessante, quando a gente converte, por isso que eu estou tentando mostrar a importância da generosidade, ela tem que estar no novo nascido. O novo nascimento é quando eu me batizo, quando eu recebo Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus.
a partir dali, as minhas práticas, elas têm que começar a ser outras. E o novo nascido, ele abandona as velhas práticas. Aquele que roubava, não rouba mais, né? Aquele que mentia, não mente mais. E ele diz, mas trabalha para que tenha, né, o que repartir com os necessitados, né? Então, é importante é que nós entenda essas experiências de quando nós somos novos nascidos, né? E só vai ter um coração generoso, marque isso, é o novo nascimento. É quando você passa por uma experiência de novo nascimento. E aí, Nicodemos, né, faz essa pergunta. João 3, 8. Abre ali para mim antes de eu passar para a próxima parte. João 3, 7. Olha a importância. 3, 7. Jesus estava dizendo, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Veja que é o novo nascimento que vai tornar nós uma nova criatura, com um novo coração, com uma mente transformada, uma mente renovada. E a partir daí, nós vamos começar a ter atos e atitudes que vão, né, ser parecidas com as de Jesus. Mas Tiago, né, no capítulo 4, versículo 3, ele fala de algo muito sério, né? Tiago 3, né? Ele diz, pede e não recebe, porque pede mal para esbanjarem em seus prazeres. Outra coisa que é muito importante, nós não podemos ser pessoas egoístas, né? Eu acho que o egoísmo é uma das piores coisas, né, do ser humano, de querer, né, ajuntar só para ele, comprar e ter só para ele. Não é errado, como eu costumo falar, gente, nós ter. Não, é ótimo, né? Esse dia eu estava falando com um discípulo meu, né? E ele falou, meu Deus, pastor, eu não sei, mas eu estou desconfiado que eu vou ter que dar o meu carro. Eu fiquei pensando, glória a Deus, se Deus mostrar, você der, Deus tem outro preparado para você, alguma coisa que Ele quer te levar a um outro nível. Nós só não podemos querer ficar usando as coisas como moeda de troca. Eu nunca me esqueço que quando nós viemos para Luiz Alves, nós tínhamos 2 carros, né? E uma vez até um irmão falou para mim que eu devia vender o meu carro melhor porque era feio eu chegar na casa dos irmãos com um carro daquele valor. Eu falei, cara, tu não entendeu o evangelho? Eu falei, o evangelho abençoa. Eu posso ter um carro bom. Mas passou um tempo, eu doei aquele carro. E nós ficamos com o Clio, né? E esse Clio, nós tivemos muitas experiências. Tem alguns irmãos que estão aqui que me deram até step para eu andar naquele carro, dos carros deles. Quando nós mudamos aqui para o pátio, aqui para esse lugar, nós estávamos numa fase tão difícil, eu e a Marina estava acompanhando a obra em Rio Negrinho, ajudando a plantar uma igreja lá, que hoje, graças a Deus, está plantada, está bonita, perfumada. E eu estava andando com o Clio da Marli, que daí o meu tinha dado, e se pisasse numa bagana de cigarro, ele furava o pneu. Estava só nos arames. E nós subia e descia aquela serra de Curupá ali. E era com chuva, geralmente aquela serra, quem conhece sabe. E os irmãos um dia vieram e me deram 2 steps. Um deles está aqui, o outro não está aqui. Me deram os 2 steps, eles iam trocar os carros, olha só. Eu andando com o carro despedaçando já naquela época, e eles iam trocar o carro, me deram os steps, que eles podiam botar o step mais velho, né, porque já iam trocar. E nós doidos para comprar um carro, eu e a Marli. Nós tínhamos que viajar para o Rio Grande, estava plantando a obra lá em Alvorada, e nós não tínhamos carro para viajar. Daí, a pessoa que eu tinha doado o carro me emprestou o carro que eu tinha dado para ela para mim viajar.
Viajei com o carro, na viagem ainda perdi uma grade do carro dela, que foi muito difícil de achar. Eu estou contando isso para vocês entenderem o que é o Evangelho, sabe, queridos? E nesse momento que nós já estávamos sonhando, eu e a Marlene, nós ia comprar um carro novo. Só que nós ia fazer uma baita de uma dívida. Era uma dívida para 4 anos, no mínimo. Porque o carro que nós queríamos, por causa da deficiência da Marlene, nós ia comprar um carro automático. Então, nós ia comprar um carro que ele não era barato. Aí nós fomos trabalhar em Alvorada naqueles dias, estávamos trabalhando daí em Águas Claras naqueles dias que nós estávamos mexendo com o GC lá, que foi de lá que se sucedeu a igreja Aba de Alvorada, né? Foi de lá, uma região pobre, longe, não pegava celular direito, internet era muito difícil, e uma pessoa naqueles dias tinha perguntado para Marli que carro que nós ia comprar. E como é que eram as condições. A Marli falou, nós não sabemos direito ainda, porque nós fomos fazer os papéis, mas nós vamos ter que fazer o financiamento, porque nós só temos o Clio para dar de entrada, né? E o Clio na época ele valia 10, 12 mil, né? Hoje, né? E daí o que aconteceu? Nesse tempo que nós estávamos lá trabalhando, a Marli recebeu uma mensagem da pessoa que tinha perguntado para nós. Essa senhora, ela mandou uma mensagem para a Marli e mandou logo uma foto, mas não abria, porque não tinha internet. E nós curiosos, a Marli mais curiosa, né, que queria ver um presentinho para vocês, escreveu embaixo da foto. Nós trabalhamos mais 2 dias ali, e viemos, quando nós entramos na BR, apareceu uma oferta alçada para nós comprar nosso carro. Deus deu o que nós precisava para enxertar com o dinheiro do nosso Clio. O carro, na época, para nós comprar, o valor dele era 70 e poucos mil reais. É o carro que nós estamos andando hoje, é um carro que nós ganhamos, né? Então Deus, Ele cuida de cada um dos seus filhos, mas o que nós precisamos é aprender a ter o contentamento. Nós estávamos andando com um Clio velho, eu tinha um carro melhor, eu tinha liberado ele, e tive outras tantas experiências que eu não tenho tempo para contar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, quando você entende os princípios de um novo nascimento, nós entramos naquela igreja de Atos 2, Atos 3, Atos 4, que diz que ninguém tinha falta de nada. Era uma igreja suprida, todas as necessidades deles, elas eram supridas, eles não tinham falta de nada que eles precisavam, porque Deus usava os próprios irmãos. O que eu estou querendo dizer para você aqui nessa manhã, é que Deus quer usar você, Deus quer usar nós, né? Põe a mão na sua cabeça e diga, Deus quer me usar, Deus quer me usar, Deus quer te usar, e Ele vai te usar. Seja generoso, entenda o propósito que Deus quer fazer através da tua vida, porque às vezes você acha, mas eu não tenho nada para dar, e eu quero dizer para você que você tem. Você precisa entender, e Provérbios 11, 25, 24 e 25, abre aí para mim. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Veja bem, e o versículo 26, mas o povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que vende, né? Então, queridos, é importante para mim entender que o generoso, ele precisa se preocupar com os outros. Marque isso. Ele não pode olhar para si. Eu tenho que me preocupar com a minha irmã, com o meu irmão. O generoso, ele vai ter experiências extraordinárias. Vai ver a graça de Deus ser abundante na vida dele.
E eu quero, antes de nós passar para a ceia, eu quero completar, voltar ali no texto que eu iniciei, de 1 Coríntios, 2 Coríntios 9, 6, 5. Eu quero ler a sequência, porque a gente usa muito para oferta. Eu não estou aqui falando em oferta para a igreja, irmãos. Entendam bem. Eu não estou aqui tocando, estou tocando aqui num assunto que interessa para você e para mim, de nós ser abundantes na nossa vida. Porque ser dizimista e ser ofertante, isso é um compromisso teu com Deus. Isso é uma prova que tu pode fazer com Deus. Deus diz para nós ser dizimistas. Então eu não estou aqui tocando em dizimista, não estou tocando aqui em oferta, estou tocando aqui em generosidade, viver uma vida feliz, né? E o versículo 6, a gente usa muito para oferta, mas hoje eu não quero falar sobre isso. Ele diz assim, ó: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar, olha só, Deus pode a tornar abundante em vocês. Olha só, toda a graça, não está falando de dinheiro. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Deus que dá pão, Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência e confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Aqui podemos entender que quando nós somos abundantes em dar, né, pessoas vão se levantar para nos abençoar. Primeiramente, quando você abençoa alguém, a pessoa pelo menos já vai começar a orar por você. Puxa, eu vou orar pelo aquele irmão porque ele me abençoou. Às vezes nem se lembra de estar orando, né? Mas quando você dá, você filma isso, quem recebe, e nunca esquece. Quem recebe é muito difícil de esquecer. Mas o generoso dá e, entendeu? Ele é generoso. Ele não tem problema em dar. Mas o que recebe, ele fica orando por você, ele fica... A gratidão dele é tão grande por você, que Deus derrama algo extraordinário na nossa vida, quando nós entendemos esse propósito. Outra coisa, quando eu obedeço o Senhor, eu começo a descansar. Eu não preciso ficar preocupado, puxa, eu dei e eu estou precisando. Sabe, eu entro no descanso de Deus. Veja que quando nós tivemos essas experiências, nós estávamos vivendo um descanso. Nós estávamos descansados, nós precisávamos de um carro, nós queríamos ter comprado em 2017 o carro, tinha preparado tudo, eu tinha olhado em 5 lojas, né? Os carros eram tudo do jeito que eu queria, sabe, queridos? Era cada carraço, mas no momento nenhum deles cabia no meu orçamento. O que eu fiz? Eu descansei, continuamos orando, mas Deus mexeu com uma pessoa que tinha os recursos, e mandou a pessoa. Então o descanso,
é interessante. Outra coisa, quando eu oferto, eu começo a espalhar sementes. Veja que Deus dá pão, mas Deus dá semente também. Então nem tudo nós podemos comer. Sabe? Você não pode comer a semente ela tem que ser plantada. E às vezes a gente come a semente. Ganância, às vezes, avareza. Eu gosto dessa questão de semear, porque fala muito comigo, né? Eu plantei 3 sementes desse feijão de vara, e quem quiser pode comer feijão de várzea ali em casa, de 3 sementes. De 3 sementes. Gente, está lá uma ramada, está ali pertinho da casa do Dudu, pode subir ali e ver uma ramada, e estou começando a colher várzea seca, para comer um feijãozinho cozido daquele. A semente, queridos, ela germina. Então, quando você expressa essa atitude, você entra nesse lugar, né? E nós podemos expressar as nossas atitudes, né, de generosidade de muitas formas, né? E aqui na nossa igreja nós temos muitas coisas que você pode. Agora mesmo, nós queremos, e Deus colocou no nosso coração, de cuidar de criança, no nosso projeto do PEP ano que vem. Mas nós ainda não temos as condições de trazer as crianças sem fechar o nosso pátio. E vocês viram que no nosso Aba News nós estamos ali falando que quem quiser ajudar nos moerões. Às vezes você não pode dar um moerão, pode dar meio, mas às vezes você pode dar 5. Tem pessoas que já me chamaram essa semana, e me mandaram, estão mandando, está ali, você pode ver onde é que está lá no Pix da igreja, você pode semear ali. E isso, queridos, vai redundar em bênção, porque nós vamos cuidar às vezes de um filho, né, de alguém, que ele vai ser uma semente extraordinária. Ele vai ser um grande evangelista, ele poderá ser os futuros pastores que vão cuidar de outras igrejas. Quando eu me preocupo em cuidar filhos de vocês, eu não estou me preocupando porque você não pode cuidar. É que nós podemos semear uma semente muito poderosa na vida deles. Aleluia. Não tem semente mais poderosa que o evangelho. Quando semearam o evangelho em mim, não imaginava onde que ia germinar. Era muito longe, era outra situação. E eu nunca me esqueço quando eu vim embora do Rio Grande para cá. Eu vim sabendo que Deus tinha uma grande obra. Mas primeiro Deus foi me tratar dentro da minha casa. Tratar com a minha esposa, tratar com as nossas filhas. E eu comecei a aprender essa questão de obediência. Porque, queridos, não adianta nós querer dizer que somos cristãos, mas nós não obedecemos à fé da salvação.